Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Bom estar de volta. Sei que vocês estavam com saudade de mim. Não dá nem para se perder, né? Glória a Deus. Quem entendeu a piada? Não dá nem para se perder, né? Abra sua Bíblia em 2 Reis 3:4. Oh, glória. 2 Reis 3:4. Tirei uns dias de férias, agora tem que tirar um dia da férias das férias, né? Porque sair de férias com Kelvin e Caléu é brincadeira. Aleluia. 2 Reis 3, versículo 4. Eu particularmente gosto muito desse texto. E vamos ver aqui o que o Senhor tem para nós. Diz assim: então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Tomem assento, queridos. Esse texto é um texto muito rico, de muitos ensinamentos. E eu quero começar com a história entre Jorão e Josafá. Jorão, filho de Acabe, que foi um dos reis mais terríveis que Israel já teve. Se casou com Jezabel,
que não era judia e que era filha do sacerdote de Baal. E por isso Jezabel trouxe para dentro de Israel a adoração a Baal, estabelecendo um culto a Baal, sacrificando crianças. Depois da morte de Acabe, que foi profetizada, Jorão, seu filho, assume o lugar, derruba a estátua de Baal, mas continua não servindo ao Deus de Israel. Josafá era um crente, um rei temente a Deus, que servia ao Deus de Israel, mas infelizmente uma de suas filhas se casou, se não me engano, com Jorão, e havia uma aliança de parentesco entre eles. Por isso você vai ver aqui, mesmo depois do reino dividido, o reino do norte com a capital em Samaria, o reino do sul com a capital em Jerusalém, você vai ver esses dois reis se unindo aqui para ir para uma guerra, porque havia uma aliança familiar entre os dois. É assunto para outra pregação, mas a gente tem que entender isso aqui. E a Bíblia vai dizer que o rei de Moabe, Mesa, pagava um tributo, porque naquela época, quando uma nação, um reinado tinha mais poder do que o outro, ao invés de levar cativo, como os assírios fizeram, ou como a própria babilônica, né? A Babilônia, os caldeus fizeram, existia também o tipo de subjugação que era por meio de tributos, de taxas. Algo parecido o Trump está fazendo, né, nos dias de hoje aí, impondo taxas em países. E a taxa era 100 mil ovelhas e 100 mil cordeiros com as suas lãs. E depois que Acabe, que era um rei forte, com Jezabel, Acabe morre, Mesa resolve se rebelar, o rei dos Moabitas. Neste momento, Jorão entende como uma declaração de guerra, e era de fato. Reúne o seu exército, passa em revista, reuniu o exército, e manda um recado para Jorão, para Josafá, perguntando se iria apoiá-lo nessa empreitada. E Josafá resolve entrar na guerra junto com Jorão. Também entram nessa guerra Edom, que servia também a Israel. 3 reis, é uma grande empreitada. Não sei se vocês já assistiram o documentário da Segunda Guerra Mundial, muito bom. É pesado, mas é um negócio muito interessante. Sobre a Segunda Guerra, a empreitada, a estrutura por trás de uma guerra é um negócio absurdo. Imagine milhares de soldados tendo que comer todos os dias, dormir todos os dias, beber água. É uma estrutura gigantesca por trás da guerra. É monstruosa. E imagine agora 3 exércitos tendo. Então existem especialistas que calculam a comida, a água. E aí pergunta-se: para que caminho nós iremos? A resposta é pelo caminho, diga comigo, pelo caminho do deserto. Deus nunca nos levará a um lugar em que a sua graça não possa nos alcançar. Eu vou repetir: Deus nunca nos levará a um lugar em que sua graça não possa nos alcançar. A gente precisa ter isso dentro do nosso coração de forma vívida, sabe, incandescente. Porque haverá situações em que talvez nós nos sentiremos que estamos perdidos, sem saída, e o que Deus nos trouxe aqui, como? E esse foi o sentimento do desviado do Jorão, que não era crente, que servia a Baal. Interessante que Jorão serve a Baal, e Baal é tido como o Deus da chuva, o Deus da água.
E na hora do aperto, ele coloca a culpa no Deus de Israel. E diz que o Deus de Israel que tinha levado eles ali para matá-los. Houve um erro de cálculo. A Bíblia não diz o que aconteceu, mas a água faltou. E faltou em um ponto que não dava para voltar. Se voltasse, morria. Se prosseguisse, morria. Então, eles precisavam de um milagre. Na nossa jornada com Deus, também existem momentos como esse. Que você já andou demais. Já se deslocou demais. Não dá para voltar. E Deus provoca esses tipos de experiência para que você fique totalmente nas mãos dEle. É uma jornada de dependência. É uma jornada em que Deus tem que agir. Porque se Ele não fizer, nós pereceremos. Mas como eu disse no início, Deus não nos levará a algum lugar em que a sua graça não possa nos alcançar. Então, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, entenda aqui nesta manhã, aleluia, o lugar em que você está, na dificuldade, na adversidade, Deus estará ali com você. Ele estará ali com você. Você só precisa buscá-lo, mas Ele já está ali. O desespero de Jorão é o desespero de crente sem essa sensibilidade. Já era, acabou com a minha vida. Chuta o pau da barraca, não dá mais. Deus esqueceu de mim. E tem muitos crentes, infelizmente, que têm tido esse posicionamento de Jorão. Pessoas que perderam a sensibilidade com Deus. Pessoas que perderam a intimidade com Deus. Mas Josafá era crente. Josafá era um rei que adorava a Deus. E quando ele se vê em meio à dificuldade, ele procura pela orientação de Deus. Entenda aqui, nessa manhã, o ímpio, pessoas que não servem a Deus, pessoas que não são direcionadas pelo Espírito de Deus, quando eles se veem em uma dificuldade, eles procuram a saída pela esquerda, pela direita, por trás, não vê saídas, então para eles acabou. Mas para aquele que tem Deus na sua vida, aleluia, as portas da direita podem se fechar, a da esquerda pode se fechar, atrás não tem mais saída, ele olha para cima. Porque tem janelas que se abrem para te abençoar. No meio da dificuldade nós precisamos, aleluia, ouvir o que os céus têm a dizer. Porque os céus sempre terá resposta para as nossas adversidades. Então o que é que Josafá faz? Ele diz assim: não tem porventura nenhum profeta do Senhor aqui? Para que a gente possa consultar. Porque Josafá entende que ele não entrou nessa guerra à toa. Ele entende que ele orou, ele não falou de supetão eu vou. Ele sabia que era a vontade de Deus estar ali, porque o estar ali salvou muitas pessoas. E a gente vai entender isso aqui. O lugar do deserto. O deserto é um lugar hostil, mas ainda é o melhor lugar para se ouvir a voz de Deus. Quando Deus nos leva a um deserto é porque Ele quer falar conosco. A gente precisa entender isso aqui. E aí a Bíblia vai dizer que Josafá busca o conselho. O profeta ali representava a voz de Deus, a ligação entre Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo, mas Deus só falava por meio dos profetas e dos sacerdotes. E às vezes dos reis, que alguns eram profetas como Davi. Então era necessário ter um profeta. E ele vai até esse profeta. Eliseu estava ali. A voz de Deus sempre estará ali. Deus sempre estará disposto a te dizer o caminho que você tem que seguir. A te dar estratégia para você sair dessa armadilha que o inimigo te colocou.
Quem está me entendendo aqui nesta manhã? E é interessante algo que tem aqui nesse texto. Que quando eles sabem de que Eliseu estava nas redondezas, a Bíblia diz que eles desceram. Diga comigo, eles desceram até o profeta. Para ouvir a voz de Deus, você tem que descer. Descer desse seu trono. Porque enquanto a gente está com a razão, enquanto a gente acha que está certo, enquanto está tudo dando certo, a gente vai seguindo, a gente se acha dono da verdade, a gente acha que está tudo certo, que é isso mesmo, Deus está comigo. Mas chega uma hora que a coisa trava. Chega a hora que a coisa, sabe? E aí isso tem que acontecer para que a gente desça. E descer significa parar, desacelerar. Estou lendo até um livro que vai falando muito sobre isso, essa questão da aceleração, que as pessoas não param mais, não desaceleram mais. Estamos como animais, como uma máquina que não tem mais a capacidade de interromper, de parar, pensar, de não, analisar, não, vamos dar um tempo aqui. Por que essa correria agora? Tem muita gente que está simplesmente deixando a vida levá-lo. Nesse automatismo terrível da vida. E aqueles homens estavam indo para uma guerra. Vamos lá, vamos vencer. E Deus disse assim: eu vou parar você. Imagine, no meio de uma empreitada como essa, milhares de soldados, 3 exércitos. Os reis param tudo e descem. Para quê? Para louvar a Deus. Foi. Quando chegou lá, o desviado do Jorão disse assim: eu não sei por que eu estou aqui. Porque Deus realmente já entregou a gente na mão dos moabitas. Jorão que se via ao Deus da água, que não tinha água. E aí Eliseu olha para ele e diz assim: olha, se não fosse pela presença de Josafá, eu nem olharia para a tua cara, eu nem te receberia. Existem coisas que só acontecem porque você está no lugar. Você entende porque Josafá teve de ir. Se Josafá não vai, 2 exércitos morrem, perecem no meio do deserto. A presença de Josafá salvou 2 exércitos. Às vezes você fica se perguntando por que é que Deus me colocou nessa enroscada. Às vezes não é nem por causa de você, é por causa daqueles que estão ao seu redor. Porque por sua causa Deus vai agir. Você não está entendendo. Porque você é filho dele, você é filha dele. Então existem coisas que Deus não vai deixar acontecer só porque você está ali. Quem entende isso aqui, irmão? Isso aqui é muito forte. Não vai acontecer porque você está ali. Então Deus nos usa como uma chave, como um bote de salva-vidas, aleluia, para os outros. E neste usar, aleluia, Deus está ministrando ao coração daqueles que estão à sua volta, aleluia. Então você é o ponto de contato de Deus no meio daquele povo. Imagine, 2 exércitos foram salvos pela presença de um homem de Deus, de um adorador, Josafá. Agora é interessante, os reis chegaram lá e estavam os 3 reis lá, sim, aí agora. Irmãos, ambiente, diga comigo, ambiente é tudo. Tudo, esse negócio de ambiente é um negócio muito sério. Tem coisas que, a Bíblia diz que teve coisas que Jesus não fez. Em Nazaré mesmo, Jesus não fez muitos milagres, porque o ambiente era pesado. E a gente tem que tomar cuidado com o ambiente. Ambiente que você ora em casa, você tem que ter um lugar especial. Você não pode orar em qualquer lugar, né? A gente chega na casa das pessoas, a gente chega na casa de algumas pessoas, a gente está lá, aquela televisão 97 polegadas,
aquele sofá das galáxias, né? Aquele negócio que você, para sentar, você fica até preocupado para sentar. Aquele som, aquela coisa. É um templo, né? Algumas salas parecem um templo. E aí quando você vê o lugar que o cidadão ora, ele ora num lugar apertado, quente. Não tem nem um travesseirozinho, porque ele não quer passar muito tempo orando. Então quando começa a doer, ele já levanta e diz que acabou a oração. Usa o travesseiro, crente, para você ficar lá, se perder lá na presença. Aleluia. Tem que criar ambiente, é tudo. Ambiente é tudo. A gente sabe muito bem disso nas salas de cura agora. Eu estava compartilhando com os irmãos aqui, que tinha vezes que eu queria orar aqui por cura, mas eu travava, o ambiente não estava propício. As pessoas estavam muito dispersas na hora da oração. Aí Deus veio a ideia da sala de cura. E por quê? Aí Deus começou a fazer mais. Deus curava aqui, mas a sala de cura meio que a coisa é potencializada. Por quê? Por causa do ambiente. Então o ambiente é muito sério. E aí quando Eliseu percebe o ambiente, dois desvios, um que já, o rei de Edom e o rei de Israel, dois ímpios. Aí ele diz, não, aqui não vai virar de jeito nenhum. O culto aqui vai estar pesado. Tenho que criar alguma coisa. Chama o músico. Chamaram o músico. Chamaram o Rodrigo chegou lá com o teclado. E aí os reis naquela aflição, 3 exércitos lá parados esperando. Deus disse, agora vocês vão orar, agora vocês vão cantar. Quem está me entendendo aqui? Porque para ouvir minha voz você tem que desacelerar e se conectar a mim. Aí você está aí nessa correria, não quer parar, não quer orar, não jejua. Aí você quer ouvir Deus. Aí fica lá no YouTube o tempo todo, no short. Deixa eu ver aqui uma pregação. Luciano Subirá, fulano e tal, Hernando de Erlanda. Aí fica lá, sorteando. Hoje a caixa de promessa é no YouTube. Você vai até pegar uma pregação que você fala, que maravilha, pronto. 1 minuto. Isso não é, Deus não está falando com você. Então, eles param. Então, eu estava lendo um livro que ele estava falando sobre essa necessidade de você parar. Eu quero que você entenda a aflição de 3 reis com os exércitos lá, parado, prestes a morrer de sede. E agora o cidadão está numa igreja fazendo culto na hora do louvor. Atenção, vamos, primeira música. Tem que se conectar. Eles tiveram que parar, se conectar para louvar a Deus primeiro. Quer direção? Adore. Olhe para o irmão e diga assim, você quer direção? Então adore. Pare. Desacelere. Então esse autor desse livro, ele estava falando que tem pessoas que elas não conseguem mais parar. Elas não conseguem mais deixar de fazer as coisas. Não conseguem dizer assim, não, eu vou ficar agora sem fazer nada. Nós estamos abolindo o ócio da nossa vida. E isso não é bom. A gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Você já viu? Assistindo algo, fazendo alguma coisa. A gente não pode parar e ficar ali, pensando na vida, vendo, observando a vida, observando a casa, observando as coisas. A gente esqueceu. E isso é transmutado, isso é transferido para a hora da oração, em que sua mente está acelerada. E naquela época não tinha Instagram, não tinha YouTube, nem TikTok. E Deus já estava ensinando isso para a gente. Tira 3 reis de uma pressão absurda, para quê? Para participar de um momento de louvor. E aí você não entende o que é importante isso aqui. E tem gente que fica assistindo um culto na televisão, você que está nos assistindo, ao invés de vir à igreja. Isso é terrível, você não tem ambiente na sua casa para isso. Você precisa estar aqui, porque você quando está aqui, você tem que se conectar, você é obrigado a seguir uma liturgia que faça com que a sua alma se desconecte de tudo e esteja aberta para o que Deus tem para a sua vida.
É isso que o culto faz. O culto faz com que você pare, com que você se desconecte. Aí tem gente que ainda usa aquele subterfúgio. Ela não consegue, ela ainda está acelerada. E aí ela pega um celular e começa a gravar. Não grave, pegue depois o corte lá no YouTube. Se conecte, porque quando você está gravando, você não está mais entendendo o que eu estou falando. Porque você está preocupado com a gravação. Você acha que está entendendo, mas você não está entendendo. Você perde o fio da meada, você não consegue se conectar. Você não entende uma frase. Vocês já perceberam que a gente agora tem que estar repetindo a mesma coisa para as pessoas 2, 3 vezes? Aí eu disse, não, mas eu já falei isso lá na frente. E a pessoa, não, eu falei aqui, ó. E aqui, ó. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão mais ali. A aceleração está absurda. E Deus está ensinando isso. Quantos, irmãos? Há 4.000 anos atrás, Deus está mandando 3 reis pararem para fazer culto. Vamos cantar, com o que canta? A gente está com 3 exércitos lá, Eliseu. Vamos cantar. Vamos adorar. E começaram. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Todos poderosos virão a ti e confessarão. Aí pronto. Começaram a cantar. E aí a Bíblia diz que então veio a mão do Senhor. Veio o direcionamento. Uma das coisas que eu aprendi em relação ao jejum, o jejum é terrível nisso. O jejum, ele altera a sua forma de pensar. Existem coisas que você só enxerga, que só pessoas que têm vida de jejum conseguem enxergar. Ok? Só. Se você não jejua, você nunca vai conseguir enxergar coisas na sua vida que estão ali na sua frente, mas você está cego pela aceleração. Aí quando você jejua, aí parece que abre sua forma de ver as coisas muda completamente. Aprenda isso. É por isso que a gente tem que jejuar. Eu vou jejuar para Deus fazer. Não, você jejua para você se alinhar ao que Deus já quer fazer. Não é para Deus fazer o que você quer. Não é para Deus fazer o que Ele já quer fazer. Só que você não está pronto. Você nem sabe que precisa daquilo. Alô? Amém ou não amém? É por isso que o jejum é para isso. É um alinhamento. É uma forma de você enxergar. É um outro tipo de linguagem. Ok? Então, é necessário parar. E o jejum faz isso. Ele desacelera a mente. Ele para a mente. Ele para, ele muda a sua forma de ver as coisas. Ele muda a sua forma de pensar. Então quando aqueles reis, eles se conectaram, a mão do Senhor veio sobre Eliseu e disse, assim diz o Senhor. Deus tem um direcionamento para a sua vida nessa manhã. Deus tem direcionamentos para a sua casa. Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento nem chuva, mas este vale se encherá de água. Meu Deus! Deus estava prestes a enviar uma onda em pleno deserto. Deus estava prestes para fazer um milagre muito maior do que o milagre do Carmelo, em que desceu fogo do céu. Agora a água viria como forma de onda, ninguém sabe. É muito poderoso isso aqui, irmão. E aí a Bíblia vai dizer, diga comigo que no outro dia, fale de novo, que no outro dia, Eliseu vai até aos exércitos, são 3. E lá em Israel existem 2 horas de culto, né? 2 momentos de culto. São 2 cultos por dia. Às 9 da manhã e às 3 horas da tarde. Sempre. Então os sacerdotes sacrificavam sempre às 9 e às 3. Eram 2 sacrifícios. O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Ok? 9. Aí Eliseu acordou, foi e esperou a hora do culto.
Está aí escrito. Vamos ler? Esperou a hora do culto. Vamos ver aqui? Ah, pastor, onde é que está escrito? Tá aí. Aqui, ó. Acho que é no 20. E sucedeu, 20, que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos. Então foi na hora do culto, na hora de oferecer a oferta. E para quem não sabe, naquele tempo, o culto se restringia apenas a 2 elementos: oração e oferta. Era oração e oferta. Esse era o culto. Então eles oravam e ofereciam. E na hora que eles estavam no culto, diga comigo, na hora do culto, Deus enviou a água. Aí fica você sem vir para a igreja. Aí fica a pessoa quando está com problemas. Irmãos, existem coisas que só vão acontecer aqui. Quem está me entendendo aqui? Tem coisas que só vão acontecer aqui, por causa do ambiente, por causa da unção que está liberada ali naquele momento. Quem já ouviu aquela, lá em Marcos ou Lucas, que diz que Jesus estava na casa dele e diz assim, e a unção de curar estava sobre ele. Naquele dia, a unção de curar estava sobre Jesus, que ele cura o paralítico levado pelos 4 amigos. Então existem momentos que a unção específica chega naquele lugar e quem estiver ali é alcançado por esta unção. Quem me entende aqui nessa manhã? Então a importância de você se permitir, de você estar nos ambientes certos, de você entender, aleluia, que hoje eu não vou ao culto, hoje, irmãos, venha. Hoje não dá, chegue tarde, mas chegue. Chegue no amém, mas chegue, porque a unção vai te alcançar naquele ambiente. Então naquele dia, naquele horário, as águas vieram do deserto. Imagine uma onda no deserto. É o que Deus vai fazer na sua vida vem vir uma onda no deserto. E aí, a Bíblia diz que Elias manda eles fazerem o quê? Cavarem covas. Fazerem buracos. Esse negócio aqui é muito forte. Como é que vai fazer cova em pleno deserto? Vão te chamar de maluco. Imagina alguém passando do lado, está lá você no deserto. Está fazendo o que? Não, estou cavando aqui uma cova que vai sair água. Maluco. Cuidado, né? Com a opinião de A, de B e de C, de pessoas que não são pessoas de Deus, que não estão debaixo de uma direção de Deus para te aconselhar, porque Deus vai te mandar fazer coisas este ano que vão de encontro a esta lógica. Deus vai te mandar cavar covas em desertos. Quem está me entendendo aqui? Porque está chegando uma onda, aleluia. Este ano é um ano de milagres, é um ano de travessia, este é o ano de você viver coisas gloriosas em Deus. E aí eu fico observando como os soldados receberam essa notícia. Chega lá e diz, olha, o homem de Deus mandou a gente fazer cova. Como assim cavar? É cavar. Aí uns disseram assim, rapaz, quem foi? Foi Elias? Foi Elias. Aí um olhou para o outro e disse assim, rapaz, esse cara aí é terrível. Eu já soube dele. Tudo que esse homem falou aconteceu. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer. Vão me chamar de maluco, mas eu vou fazer. Aí o outro assim, eu também. E aí começaram a cavar junto. O outro diz assim, que negócio de cova, que maluquice, rapaz, negócio, eu vou cavar não. E o outro diz assim, olha, eu vou. Rapaz, ele pegou pesado agora, viu? Eliseu. Como é que pode? Eu vou aqui, devagarzinho, se der, deu, se não der, não deu. E aí o que é que aconteceu? Quando a água veio, quem cavou mais fundo? Quem está me entendendo aqui? Quem cavou mais fundo, recebeu mais. É por isso que numa pregação como essa aqui, tem gente que sai daqui cheio e tem gente que sai vazio. Porque ele já está cheio, ele já olha, não, isso aqui não dá para mim, não.
E tem gente que está dizendo assim: Deus, faz, Senhor, faz hoje. Eu recebo, eu tomo posse. Aleluia. Quem está aqui cavando covas nessa manhã, levanta a mão e dá glória a Deus. É por isso que a palavra, ela afeta as pessoas de formas diferentes, por conta da quantidade. Ou seja, Deus vai te abençoar no tamanho do teu vazio. Deus vai aleluia, te abençoar no tamanho do teu vazio. Deus vai te encher de acordo, aleluia, com a sua expectativa nele. E expectativa cria vazios. Problema, a expectativa cria um vazio dentro de nós. A gente está esperando por algo. Então a nossa alma fica ali, ó, vai acontecer. Cadê fulano? Já chegou? A gente está atrás de um abraço, às vezes cadê? Aí quando a pessoa chega, aí você se enche, aí você abraça, pronto, porque é uma expectativa. E Deus está dizendo assim: crie expectativas em mim neste ano. Faça vazios este ano. O problema é que a nossa alma não gosta de vazio. A gente não gosta de culto vazio. A gente não gosta de casa vazia. A gente não gosta de festa vazia. A gente gosta das coisas cheias. Esse é o problema. A gente não gosta. O vazio, eu me lembro que quando a gente veio para cá, eu e a missionária Gisele, eu perguntei, quando estava para decidir, vim para aqui para recomeçar o trabalho, eu perguntei a ela: e aí? Vai mesmo? Ela: vamos lá. Eu disse: você sabe que vai ter aí um bom período de cultos vazios, né? A gente já estava com a igreja lá já estabelecida. Você sabe, culto com 10 pessoas, com 15 pessoas. Ela: não, mas a gente vai. Então vamos. Porque o vazio, ele incomoda. O vazio, ele é uma coisa que a gente não está acostumado a lidar. Mas você precisa entender que neste ano Deus vai te chamar para você produzir alguns vazios na sua vida, porque senão Ele não vai encher. O problema é que nós queremos estar às vezes num ambiente cheio, mas o ambiente foi cheio porque alguém um dia provocou um vazio e você está vivendo, aleluia, o cheio da outra pessoa. Você está na sombra de alguém que um dia provocou um vazio e que Deus veio e encheu. E Deus está dizendo assim: está na hora de você permitir que eu crie um vazio em você, porque eu quero que você tenha uma experiência pessoal comigo agora. Para de ficar assim na sombra, aleluia, daqueles que um dia creram no vazio e Deus encheu. Esse é um ano de travessia, de você viver o extraordinário. Esse é um ano de Deus estar te chamando para essa experiência. E o problema é que cada vez que aqueles soldados cavavam a cova, quem já viu? Eu já tive a experiência meu pai um dia contratou um pessoal para fazer uma cisterna lá em casa. Eu nunca me esqueço disso, que eu ia do colégio, voltava e ficava lá no pé do cidadão, olhando, fazer a cisterna. É um negócio impressionante, né? Vai colocando a manilha e vai dizer que lá, e daqui a pouco vai descendo ali. Daqui a pouco vem a água suja, vem a lama primeiro. Eu me lembro de tudo. Eu tinha uns 5 anos, 6. Mas eu me lembro de tudo. A lama saindo, depois a água barrenta, depois a água depois a água limpa. Mas antes foi criado um vazio. E cada vez que aqueles homens cavavam, eles desapareciam. Esse é o nosso problema. A gente não quer desaparecer. Não dá like no Instagram. Desaparecer não tem like no Instagram. Seu stories, ó, está lá embaixo. Não dá. Ninguém te assiste no TikTok. Você sumiu. Mas se você se permitir passar por essa experiência, você vai viver algo extraordinário em Deus. Aqueles soldados que decidiram cavar, eles viveram algo extraordinário em Deus. Porque a água apenas passou. Diga comigo: a água passou. Ela só foi retida por aqueles que acreditaram na palavra.
e a retiveram. Aqueles que cavaram. E talvez Deus está te dizendo assim: está na hora de vocês passar por essa experiência. Eu estou te chamando para você criar um vazio. Uma experiência de algo novo. Porque Deus vai te encher no tamanho desse vazio. São desafios que Deus nos chama. E que a gente se sente totalmente incompetente, totalmente, sabe, na mão dele. Porque as pessoas vão, é como Noé construindo uma arca no meio do deserto. As pessoas vão dizer: que loucura é essa? Como é que pode? E Deus às vezes está te chamando para isso. Está dizendo assim: está na hora. Está na hora, eu estou falando com você já tem tempo, está na hora. E você está ali travado. Eu me lembro quando Deus mandou eu sair de um emprego, 11 anos. Deus dizia assim: saia, viu? Eu estava bem relacionado. Deus, saia e vá para onde eu estou te mandando você. E uma vez eu saí de um emprego sem proposta de emprego. Fiquei 30 dias desempregado. Mas Deus disse: saia. Crie o vazio. Porque eu vou te encher. E quando eu saí desse emprego e fiquei nessa dispensação de 30 dias, um milagre veio. Eu passei a ganhar 7 vezes mais. Deus quer fazer isso na sua vida. Então existem coisas que Deus está te apresentando agora. Eu vou encerrando. Que Deus está te apresentando agora. E que talvez você está com medo. Você diz assim: não, mas eu venho de um ambiente, eu estou numa situação bem confortável. Diga comigo: confortável até demais. Esse é o problema. Nós não podemos ficar confortáveis demais. Porque quando a gente fica confortável demais, a gente se fecha para novas experiências em Deus. E Deus está nos chamando para isso. Ok? Chamando você para isso. Então, quando a ordem de Eliseu veio, eu encerro. Ela veio para provocar um vazio naquelas pessoas, cavar covas num deserto. Como é que pode isso? Pode. Se é Deus que está mandando, Deus vai fazer algo poderoso. A Bíblia diz que Deus vai dizer assim: não vereis vento nem chuva. Por quê? Porque eles estavam acostumados com Elias. Eles estavam acostumados em Elias orar e a chuva vir, o vento, nuvem, aquele movimento todo. E Deus está dizendo assim: agora vai ser diferente. Eu vou fazer de uma forma nova. Eu vou fazer de uma forma que você não está esperando. Eu estou profetizando aqui, viu? Deus sempre quer nos revelar caminhos que estão encobertos à nossa razão. Ele quer mostrar que Ele pode trazer a sua bênção de onde menos esperamos. Ele abre portas onde não tem e chama à existência as coisas que não existem. E esse ano Deus vai surpreender algumas pessoas aqui. Você está esperando que vem de lá, mas não vem de lá. Vem de um lugar que você nem espera. Porque não vai ser vento e nem chuva. Vai ser onda. Quem está me entendendo aqui? A graça multiforme de Deus é essa. Deus resolveu trazer a água de uma forma diferente do ministério de Elias. Agora Ele nos surpreende e não usa vento, nuvens, chuva, que eram características desse ministério. A unção que estava sobre Eliseu era uma unção dobrada. Então Deus resolve trazer água de uma forma sobrenatural. Ela veio como uma sombra. A Bíblia vai dizer que a terra se encheu. Diga comigo: a terra se encheu. Deus não vai criar esse vazio para deixar pela metade. Aquilo que está chegando vai chegar para transbordar. Vai chegar para encher completamente a sua vida. Fique de pé nessa manhã.
Meu Deus. Eu quero orar por você nesta manhã. Esse é o mês do posicionamento. Eu tenho mais 2 pregações nesse mês. A de quarta-feira Deus já me deu. Porque a gente precisa concluir esse tema. E aqueles homens, eles tiveram que se posicionar, cavando. Você tem que se preparar. Eu quero te encontrar em dezembro aqui, sabe, já vivendo coisas terríveis, gloriosas. Mas você precisa entender o que Deus está fazendo. Se você não entender, você não vai viver isso. Quem está me entendendo aqui? Você não vai viver. Eu estava conversando com o irmão aqui, ele dizendo assim, falando do que Deus está fazendo na vida dele. Eu disse, é apenas o começo. Ele entrou numa empresa, tem 3 anos, já foi promovido 4 vezes, agora recebeu outra promoção. Ele está dizendo assim, Deus resolveu derramar. Eu disse assim, é o alinhamento, você entendeu o que Deus está fazendo. E Deus vai fazer isso, Deus vai derramar. Porque Ele criou o vazio. Ele entendeu, Ele criou o vazio. E Deus disse assim, como você criou o vazio, eu vou encher agora. Então se prepare, se posicione. Não deixe que o medo te controle. Não deixe que a segurança barre você de viver coisas grandes em Deus. Você tem que entender o seguinte, essa ideia de que eu preciso de garantias de segurança. Quem fica buscando segurança não rompe em nada na vida. Isso é uma mente de escravo. É porque você não tem que buscar segurança, você tem que buscar poder, graça de Deus para você viver o que Ele tem para você. Não é segurança. Onde é que a Bíblia está dizendo que você tem que buscar segurança? Não é segurança. Você tem que ser direcionado por Deus. Você tem que buscar fé o suficiente para que você viva aquilo que Ele tem. É coragem, não é segurança. A sua oração está errada, não é? Deus, eu preciso, me dê aqui esse negócio para eu poder, eu arrumar as coisas, eu deixar as coisas. Não existe deixar a coisa tranquila. Existe você se movendo em Deus no meio da tempestade. Existe você fazendo cova no deserto. Mas você não vai parar a sua marcha. Você vai derrotar o inimigo. Você vai fazer a travessia e vai derrotar o inimigo. Quem entende isso aqui? Deus não mandou eles voltarem. Volte que não tem água. Não, pera aí. Me busca que eu vou trazer água. E a caminhada, a jornada vai continuar. Então está na hora de mudar a oração. O que é que Deus tem feito? O que é que Deus tem mostrado? É a guerra? É para ir? É para alcançar? É para derrotar? Lembra-se de Ziclag? Davi disse, eu tenho que ir. Eu tenho que trazer de volta a família. Eu tenho que trazer de volta a minha esposa. Eu tenho que ir. E Deus disse, vá, que eu vou dar a você os inimigos nas tuas mãos. Então eu quero que você saia daqui hoje. Pega essa conversa feia, essa conversa mole aí, joga fora isso aí, irmão. É porque eu quero a segurança, eu quero um ano tranquilo. Que ano tranquilo? Que ano tranquilo? Ano tranquilo no meio da travessia? Que ano tranquilo? Não vai ter ano tranquilo. Vai ter ano que você vai avançar no meio da tempestade. Meu Deus. Você vai viver coisas terríveis em Deus, ninguém vai entender nada. Como é que pode estar avançando, está tudo ao contrário, e você está avançando, está tudo invertido, e você está avançando, não era para semear, mas você vai semear, não era para fazer, não era para ir agora, mas você vai. Por quê? Porque Deus está contigo. Por que as covas vieram? As covas vieram, mas a Bíblia vai dizer, lê o texto todo, que eles não voltaram. Depois que eles se abasteceram de água, eles continuaram a jornada. Eles foram e derrotaram o inimigo. Está lá, depois lê o texto todo. Eles não voltaram para casa.
O que é que eu entendo aqui? Escolher um caminho difícil. Escolher um caminho difícil. Porque era o caminho mais rápido para chegar no lugar, mas era o caminho difícil. Eles não ligaram para isso. Josafá disse assim: é pelo deserto? Então vai ser pelo deserto. Ah, mas e a água? Deus vai prover. Então esse não é um ano de você escolher coisas fáceis. Esse é o ano de você escolher as coisas certas. Porque só existe um caminho. Quem escolher coisa fácil esse ano vai chegar ao final do ano sem nada nas mãos. E anote essa frase aí que eu estou falando para você. Se você escolher coisas fáceis esse ano, você vai chegar no final do ano sem nada nas mãos. Este ano não é um ano de escolher coisas fáceis. Este é um ano de escolher as coisas certas. E que às vezes serão fáceis e às vezes serão difíceis. Mas não se preocupe. Se o caminho que Deus tem para você for o caminho do deserto, porque Ele vai mandar água. O sobrenatural de Deus virá. Mas joga esse negócio, essa conversa de segurança fora. A tua segurança é Deus. Davi disse: o Senhor é a minha herança. O Senhor é minha aposentadoria. Sabe o que é minha herança? É minha aposentadoria. O Senhor é a minha herança. O Senhor não é o reino, não é os soldados, não é a riqueza, é o Senhor que é. Porque por causa desse sentimento que está dentro de você, é que você não está vivendo o que Deus tem para você viver. Você se acovardou, rapaz. Você está aí escondido. E Deus está dizendo assim: que hora vai sair desse negócio aí? Ah, mas o caminho é de deserto. E daí, se é deserto? É só cavar covas quando a água terminar. Eu quero orar pela sua vida. Dê a mão a uma pessoa que está do seu lado. Meu Deus. Ele mancha o Ivanás. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui nesta manhã. Eu sei que o Senhor está falando com o teu povo. Vem, Senhor. Vem e se move. Vem, Espírito de Deus. Oh, abre o nosso entendimento. Ensina-nos a parar. Parar para refletir, parar para ouvir. Parar para criar vazios. Tira de nós toda a repulsa aos vazios, aos começos pequenos, aos projetos insignificantes. Tira de nós essa repulsa. Tira de nós essa paixão pelas coisas grandes, cheias. Porque senão nós só vamos viver os cheios dos outros, os grandes dos outros. Deus está te chamando para você viver vazios agora, para que Ele te encha lá na frente. E vai ser o teu vazio, mas também vai ser o teu cheio. É experiência, é ano de experiências pessoais com Ele, e Ele está te chamando para isso. Ei, Senhor, nós te louvamos por essa presença. E eu oro por aqueles que ainda não criaram os vazios, que a partir de hoje o Senhor dê a eles coragem, o Senhor dê a eles fé, o Senhor dê a eles posicionamento para viverem tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Mas também eu oro por aqueles que já entenderam, por aqueles que já criaram seus vazios. E eu oro para que agora, nesta hora, neste culto, assim como no culto que Eliseu fez, o Senhor venha com a tua onda e preencha agora os vazios do teu filho, o vazio da tua filha. Ele abriu-se para ti. Ele criou uma expectativa de cura, uma expectativa de uma porta que vai se abrir. O vazio foi criado.
está em segurança. Ah, meu Deus, Ele está seguro em ti. Ele está seguro em ti. E eu oro nessa manhã, em o nome de Jesus. Vem com a tua onda agora. Vem com cura. Vem com milagres. Vem, meu Deus, com direcionamentos. Vem com intervenção. E muda a história do teu filho, a história da tua filha, hoje, agora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda ao Senhor. Adore a Ele por um minuto. Levante a mão e adora. Levanta e adora. Enquanto você adora, Ele faz. Enquanto você adora, Ele enche. Enquanto você adora, aleluia, Ele enche vazios essa noite, essa manhã. Meu Deus, infinita meu Deus. Diga isso. Mais uma vez, mais. Até você se encher. Ele não te quer pela metade. Agora esvaziar. Esvaziar.